um pouquinho para vocês, mas ela é psicopedagoga, especialista em relações humanas, né, pelo Instituto Delle Cargenier, em francês e eu não consigo falar. Ela vai falar direitinho aí para vocês. E assim, é com você, Jaque, pode ficar com essas meninas, esses rapazes que estão aqui. Já é o nosso quarto encontro. Falamos sobre o que a Bíblia pensa sobre as emoções, já falamos sobre ansiedade e as provisões divinas sobre ansiedade, já falamos sobre pensamentos, né? Os pensamentos que ficam na nossa mente e como esses pensamentos eles norteiam os nossos comportamentos, os nossos sentimentos. E por que não, como não nos relacionamos com as pessoas, né? Primeiramente, relacionamos com nós mesmos, né? Quando viemos ao mundo, a gente se relaciona com a gente e depois com as pessoas. Enquanto isso não estiver muito bem resolvido, traz algumas disfunções. E aí a gente pensou em você para compartilhar um pouquinho nesse momento dessa conversa inteligente. Deus te abençoe. Poxa, Cris, que gostoso, gente. Olha, boa noite, muito prazer. Aquelas que ainda não me conhecem, olha, eu já vi algumas, um rostinho bem conhecido por aí, viu, Cris? Que saudade de vocês, para mim é um privilégio, é uma honra estar falando para esse grupo especial. Morri de vontade de me inscrever, viu, Amanda? Quando você começou a sortear esses presentes lindos aí, eu falei, olha, eu vou me inscrever nesse grupo. E a gente fica daqui só contemplando, né, o sucesso dos projetos que vocês aí acabam organizando e liderando, e que Deus continue cuidando dessa igreja maravilhosa, uma igreja incrível, que a gente teve a alegria de conhecer no tempo que nós trabalhamos aí. Agora nós estamos em São Paulo, nós servimos aqui, né, no Brooklyn, né, na igreja do Brooklyn, e de fato me formei, fiz uma especialização em relações humanas pela Dale Carnegie, que é uma empresa, né, ela é mundialmente conhecida e reconhecida pela excelência, né, dos cursos, enfim. Então eu tive o privilégio de fazer este curso. E eu fiquei pensando no que falar, né? É tão abrangente falar sobre relações humanas, e eu fiquei pensando, já que não era sobre relacionamento conjugal, porque o espectro de relacionamentos, de relações humanas, ele é muito grande, ele é muito amplo, e eu escolhi algumas coisas, fiz algumas anotações aqui, das nuances que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a importância de relacionamentos saudáveis, né? A gente vai conversar sobre esse segredo do quanto é difícil lidar com pessoas, é muito difícil, é uma arte, né? Talvez por essa razão, muitas pessoas prefiram se relacionar apenas com os animais. Já ouviram essa, já observaram? Tem alguém aí que fala, olha, eu prefiro os pets em casa, porque eles pelo menos não me decepcionam, eles não me... E eu até diria, né? Os pets não nos decepcionam, os animais não nos decepcionam porque não nos contrariam. E eu acho que é justamente aí o calcanhar daqueles de muitos de nós, a maioria de nós. Nós não gostamos de ser contrariados. E a partir daí, a gente pode fazer uma série de considerações e por isso escolhi algumas coisas para estar compartilhando. Cris, eu queria mais uma vez agradecer a você o convite, o privilégio que você me deu de conhecer esse grupo e essa dinâmica de vocês, tá bom? Bom, mas vamos lá, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Esse segredo que a gente vai conversar hoje, ele traz um bônus, porque ele pode atender vários aspectos da nossa vida, né? Uma estratégia para a felicidade, para o sucesso, para o bom convívio com as pessoas, mas, sobretudo, sobre uma intimidade com Deus. Afinal de contas, como eu costumo dizer, a forma como você reage à atitude das pessoas com você fala muito sobre quem você é, sobre em quem você crê e sobre o nível de relacionamento que você tem com Deus. Então, isso precisa ficar muito claro, né? Como é que eu tenho reagido? Quando as pessoas me tratam de uma forma que eu não fico contente, que eu não gostei, como é a minha reação? Tenho agido ou reagido, né? Tenho usado as minhas faculdades, como diz Ellen White, as minhas faculdades superiores submetem as minhas faculdades inferiores, que são as emocionais, ou são as minhas emoções que submetem a minha razão? E olha, isso dá um pano para manga, pessoal,
Vocês já devem ter visto alguma confusão por aí, né? Anote uma coisa. As suas maiores decepções, as maiores tristezas e piores lembranças que você tem na vida foram causadas por uma pessoa. Mas as suas maiores alegrias, os melhores presentes da vida também vieram por meio das pessoas. Você vai perceber hoje aqui que tanto bênçãos quanto feridas vêm através das pessoas, e hoje eu não estou aqui para falar sobre pessoas más. Eu até perguntei, né, Cris, perguntei para você, falei, Cris, a gente vai falar hoje sobre relações, nós vamos falar hoje sobre relações tóxicas ou vamos falar sobre relações abusivas? E geralmente dentro do casamento é muito disso, né? Muitas vezes nós estamos numa relação tóxica e nesse sentido os dois se retroalimentam. Uma personalidade alimenta a outra. E no caso de uma relação abusiva, o que não é o caso, que não vamos conversar hoje aqui, o que se espera, né, que em famílias cristãs não aconteçam as relações abusivas, por mais que aconteçam, por mais que sejam muito comuns, nós não vamos falar sobre elas aqui hoje, mas é justamente isso, quando alguém submete a outra pessoa e essa relação, esse relacionamento é doentio, porque tem uma pessoa que exerce todo o poder, toda a sua influência maligna, né, sobre uma mente mais fraca, e aí a gente incorre numa série de sequelas emocionais e até físicas, por que não dizer assim, mas são sequelas que a gente leva para a vida toda, infelizmente. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre os pontos específicos para lidar com pessoas de todos os tipos, aonde você trabalha, onde você estuda, se é na faculdade, se é na igreja, né? Como acho que foi a Tawane bem comentou, nós precisamos nos relacionar. Se não fosse assim, Deus teria dito, não é bom que um esteja só, né? E por isso ele já lhe fez ali uma companheira, né? Alguém que lhe fosse idônea no sentido de identificação, me identifico, né? Teve uma química ali, e que bom se relacionar com pessoas que pensam parecido com a gente. É fácil demais, não é? É gostoso quando a gente encontra, quando fala, nossa, emplacou. Achei a Cris, a gente conversou, bateu um papão, parece que a gente já se conhecia um tempão e tal. Isso isso nós chamamos de afinidade, o que é supernatural. O que é natural também, queridos, que vocês não podem se esquecer, é de que a não afinidade, quando você encontra alguém que você fala, ih, parece que aqui não bateu. Não foi legal, não me fez nada, mas o jeito que olhou, o jeito que se comporta, já não gostei, isso também é natural, isso é próprio do ser humano. Então, não estou aqui para falar de pessoas más, estou aqui para falar de seres humanos. E não precisa ser uma pessoa má para invejar, a pessoa não precisa ser má para querer te contrapor, para querer te pôr à prova. Essa pessoa não precisa ser má para, enfim, para não querer estar junto de você, o que a gente às vezes acaba rotulando, né? Vou me relacionar apenas com as pessoas que me fazem bem, enfim, mas o interessante é que passaram-se alguns milênios, a gente se especializou em matemática, em geografia, a gente se especializou em tantas outras especializações, mas a gente se esqueceu da mais importante. Hoje eu fico perguntando quem é que usa a fórmula de Bhaskara, quem é que faz aí a regra de 3, quando vai fazer uma compra, quando vai tomar banho, quando está fazendo almoço. Dessas regras que nós tanto estudamos e nos tornamos especialistas, poucas coisas nós nos lembramos e praticamos no nosso dia a dia. De contrapartida, o que a gente nunca aprendeu a estudar na escola, que é sobre as relações, é o que nós mais usamos diariamente. Então, o jeito, gente, é aprender a lidar. Lidar porque você nunca sabe quem é que vai te maltratar ou quem é que vai te curar. É sobre isso que eu queria falar esta noite. Então, para lidar com essas pessoas, a gente precisa aprender, desenvolver algumas habilidades, nós chamamos de habilidades sociais. E essas habilidades são necessárias para que a gente tenha um bom convívio. Né, como eu bem disse, gostar de animais, que preferir estar com os animais, porque esses não te decepcionam, porque esses não te contrariam, é válido. Cuidar, proteger, está valendo, mas isso não te invalida da necessidade de cumprir a sua missão de conviver. Nós fomos criados para conviver.
E às vezes dói um pouco conviver com algumas pessoas, né? Algumas pessoas são muito, muito difíceis, mas é isso. As nossas maiores perdas foram causadas por pessoas, mas os nossos maiores presentes, maiores ganhos também vieram através delas. Como eu disse para vocês, observar o comportamento humano me fascina, sabe? É por isso, talvez, que algumas das minhas especializações foram nessa direção. De estudar o desenvolvimento humano, de estudar como as pessoas se comportam diante de circunstâncias adversas. Agora eu quero refletir um pouquinho com você. Jesus deixou toda a glória dele para vir aqui neste mundo, para salvar pessoas, né, uma raça caída, e a Bíblia bem diz, ele não foi bem recebido aqui, ele não foi bem tratado. Ele não foi bem tratado. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Isso me incomoda um pouco, mas quem recebeu, é óbvio, quem recebeu, recebeu a possibilidade de ser chamado filho de Deus, e olha que privilégio esse o nosso, né? Sermos chamados filhos de Deus. Então, não pense que as pessoas que te rejeitam, acho que eu já posso começar por aí, as pessoas que te rejeitam nem sempre te rejeitam porque você é o problema. Às vezes né, gente? A gente tem que dar o braço a torcer também, que às vezes a gente pisa no tomate, né? Mas nem sempre as pessoas que te maltratam, que te rejeitam, que querem te pôr à prova, o fazem porque você provocou. Jesus era um homem perfeito, mas ainda assim ele foi rejeitado pelo que ele foi, pelo que ele era, né? Então, tudo aquilo que nós não entendemos, nós rejeitamos. Se você não me entende, você me rejeita. Se você não gostou do jeito que eu olhei para você, você me rejeita. Se eu não consegui entender a forma como você tentou me demonstrar alguma coisa ali, eu te rejeito. Nós temos uma inclinação à rejeição, porque nós não queremos nos desgastar tentando compreender o outro. Por isso, eu me afasto, por isso eu bloqueio a pessoa lá na rede social, por isso um comentário contrariando o meu pensamento me irrita tanto. E aqui vale algumas questões, né, algumas habilidades sociais que é muito importante nós aprendermos e desenvolvermos, né? Por exemplo, a comunicação não violenta. A comunicação violenta é aquela que me abre a visão, me entrega algumas lentes para enxergar o que antes eu não era capaz de enxergar. Quando eu me desenvolvo nessa comunicação não violenta, não agressiva, eu começo a perceber melhor e começo a refletir. Quem me fez isso? Por que me tratou mal? Quem me fez, por que fez, em que circunstância fez e por que, o que essa pessoa me fez me irrita tanto, me machuca tanto. Já pararam para pensar que muitas vezes as confusões relacionais acontecem porque a gente não parou para pensar nas circunstâncias em que o outro fez aquilo? Por que ele me disse essa palavra atravessada? Por que ela me agiu daquela forma? Eu nunca fiz nada para essa moça e essa moça me tratou desse jeito. Então, desenvolvermos essa habilidade de comunicação mais assertiva, não violenta, vai te ajudar em muitos aspectos. É claro que esse não é um assunto para hoje, mas só para deixar um lampejo ali para vocês. Gente, eu quero refletir com vocês sobre Lucas 10, 25, que eu deixei separado aqui, esse texto bíblico que fala um pouco sobre um homem que veio provocar o Mestre Jesus, o mestre do relacionamento. E hoje nós vamos fazer uma viagem curta, mas incrível, sobre a forma como Jesus se relacionava com as pessoas difíceis, como Jesus se permitia lidar com pessoas assim. Porque nem sempre, né, a gente lida com pessoas agradáveis. Às vezes você sai ali, vai no elevador, você encontra alguém mal-humorado, mas Lucas 10, 25 pode ser uma boa referência de como o nosso mestre maior, o mestre dos relacionamentos, poderia agir, né, numa circunstância parecida à nossa, nos nossos dias hoje. E diz o seguinte, lá em Lucas 10, 25. Eis que se levantou um perito na lei, um doutor da lei, um homem muito estudado, para pôr Jesus à prova. Você já viu alguém testando alguém? Não sei aqui se você conhece alguém que gosta de ficar testando. Olha, chegou aquele homem ali na igreja, está dizendo que sabe pregar, deixa eu ver se sabe pregar tudo isso mesmo. Esse irmão aí, que foi nomeado líder agora aqui da igreja, deixa eu ver se ele é bom assim mesmo
como os outros líderes disseram que ele é. E a pessoa começa a querer desvalidar, desmerecer, desconsiderar, enfim, né, pôr em descrédito o trabalho que a pessoa está fazendo. A pessoa está ali trabalhando honestamente, fazendo o seu melhor, feliz com aquilo que está fazendo, e chegam aquelas pessoas mais críticas, não críticas no ponto construtivo, mas críticas no ponto de desvalidar mesmo, né, a performance da outra pessoa, sempre colocando isso. A gente pensa assim, será que ela é tudo isso mesmo? E aquele ali que está ganhando muito dinheiro, será que é honesto? Será que está declarando imposto? Será? Eu não sei se vocês conhecem algumas pessoas aqui. Eu conheço algumas pessoas aqui, sim. Não sei aí em Aracaju como é que é, mas aqui em São Paulo, olha, tem um monte. Então, querem pôr à prova a vitória do outro, sempre duvidam do nosso potencial, né? Pessoas que, quando te veem crescer, despontar na área, querem acabar com tudo rapidinho. Pensam assim, olha, isso é fogo de palha, vai acabar rapidinho. E esse homem, doutor da lei, um homem inteligente, estudado, se aproximou de Jesus. Mas me permita fazer aquela digressão que eu já fiz, um comentário que eu fiz acima. Não estou aqui para falar de pessoas más, estou aqui para falar sobre pessoas. Pessoas são assim. Você e eu somos assim, tá bom? É só refletirmos um pouquinho sobre os aspectos. Então, mais uma vez, você não precisa ser uma má pessoa para invejar alguém. Você não precisa ser uma má pessoa. E, aliás, eu reforço. Ninguém é bom o tempo todo e ninguém é mau o tempo todo. E esse é um detalhe importante. As pessoas têm as suas razões, os seus motivos, e não que isso justifique as suas atitudes, mas elas têm as suas razões, e elas precisam ser respeitadas dentro desses motivos também, tá bom? Então, se a pessoa se sente ameaçada, né? Se nós nos sentimos ameaçados por uma outra pessoa, nós temos uma tendência de reagir. Né? A maioria de nós não age, reage, né? Então a gente vai para cima dessa outra pessoa com aquilo que a gente tem nas mãos. E aqui eu me refiro à nossa construção social. O que foi que os nossos pais nos ensinaram? Quais são os bons modos, né? Será que os nossos pais eram aqueles que nos tranquilizavam ou colocavam mais lenha na fogueira? Nos incitavam a ir atrás e perseguir, enfim, pessoas difíceis, pessoas complicadas, seres humanos comuns, mais comuns. Esse é o retrato de uma raça caída, que precisa, que merece muito, merece, né, no sentido não de merecer, mas no sentido de que precisa desesperadamente da graça misericordiosa de Deus, tá bom? Então, aquele homem que estava se sentindo ameaçado porque ele era um doutor da lei, só que Jesus estava pregando mais do que ele. As pessoas andavam quilômetros pelo deserto, no calor do deserto, para ouvir Jesus. E ele, que era um doutor da lei, estava perdendo a audiência, falando ali no ar-condicionado de Jerusalém. Imagina vocês uma situação como essa, né? Então, ele não gostou, ele se incomodou de alguma forma com Jesus e foi pôr Jesus à prova. E Lucas 10, 25 diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, o que eu vou fazer para herdar o reino? Essa era uma pergunta. Mas espere aqui, uma observação a gente tem que fazer. Ou você vai desafiar Jesus, ou você vai reconhecê-lo como mestre. Aquele homem, ele estava com o ímpeto um pouco aflorado, né? E ele foi e chamou Jesus de mestre. Só que Jesus sabia de todas as coisas e sabia que aquilo era uma espécie de ironia. Ele estava sendo um debochado. Ele estava, de certa forma, ele era um hipócrita. Ele estava falando aquilo que ele não acreditava que Jesus era. E quando ele chama Jesus de mestre, já viu os meninos que estão aqui nos acompanhando, né? Sabe aquele cara do futebol que não joga nada? Aquele cara do tênis, do vôlei, que chega e não joga nada, e ele chega lá e fala: e aí, jogador, tirando sarro de todo mundo, né? Debochado, irônico, ele está ironizando, né? E aí a gente pensa, agora aquela tal pergunta, né? É fácil lidar com deboche? Você já lidou com deboche? Você fazendo o seu trabalho de forma honesta, você feliz com aquilo que você está fazendo, como é que você reagiria? Está fazendo cumprindo o seu ministério? Às vezes a pessoa não precisa falar nada, né? Uma postura, um jeito de olhar, não falou nada, mas não sei aí em Aracaju como é isso, mas aqui em São Paulo acontece muito das pessoas
querer incitar alguma coisa ruim em você, algo que você não estava disposto, não estava pensando, você não saiu de casa para ser provocado dessa forma, mas alguma coisa acontece no trânsito, então ele disse para Jesus, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Diz lá o verso 25. E é claro que Jesus já conhecia, então agora eu fico imaginando um de nós mais esquentadinho aqui, como é que reagiria? Se você é mais esquentadinho aqui, você vai saber do que eu estou falando. Se você percebe que alguém se aproxima de você com ironia, com deboche, querendo se desfazer de você, como é que você reagiria se você estivesse no lugar de Jesus? Alguns de nós diriam assim, bem, quem é você? Está me interpelando assim. O que você está pensando para falar assim comigo? É claro que nós falaríamos de um jeito mais cristão, né? A gente falaria, quem sabe, ô, meu irmão, você é de qual igreja mesmo, meu querido? A gente não colocaria, claro, todas as fichas na mesa, mas a gente já não gostaria, né? Eu tenho certeza, você não ia gostar de ser interpelado dessa forma, né? De ser colocado à prova. Qual é a chance que teria de você agir equilibradamente quando alguém te provoca? E aí eu coloco na faculdade, na igreja, no trabalho, do jeitinho que a Tawane falou, a necessidade de se relacionar, de conviver em todo lugar. Como é que você reagiria? Será que sempre equilibradamente? Será que com esse sorriso lindo que eu vejo vocês demonstrando agora aqui? Será que com toda essa polidez e educação? E quando aquele homem fazia a pergunta, Jesus então responde, aliás, Jesus tem duas ferramentas, e aqui a primeira dica de relacionamento com vocês. Jesus respondia sempre uma pergunta com uma outra pergunta, ou Jesus respondia uma pergunta contando uma história. Neste caso, Jesus responde com uma outra pergunta, né, quando o homem perguntou, se aproximou, mestre, e aí, né, você era o Messias que estava por vir? Então Jesus respondeu ali com outra pergunta, ele falou, olha, eu te respondo se você me responder primeiro. O batismo de João Batista é do céu ou é aqui da terra? E aquele homem, aquele fariseu, aquele que estava só para contrapor Jesus, ele pensou, porque quando você pergunta a pessoa que está te perguntando uma coisa irônica, querendo debochar de você, você faz a pessoa pensar sobre aquilo que ela está falando. Ela vai refletir um pouco e vai buscar a pergunta dentro dela, e não em você. E talvez isso já te ajude ali a acalmar, a arrefecer algum ânimo. E aquele homem parou para pensar, ele falou, se eu falar que é da terra, eu vou ganhar um monte de inimigos aqui. Agora, se eu falar que é do céu, eu vou estar validando o ministério de Jesus. Então, eu vou ficar quieto e a discussão acabou ali. Respondendo uma pergunta com outra pergunta. O nome disso? Inteligência. Naquele tempo, quem sabe, a gente poderia, a Bíblia chama isso de domínio próprio. Talvez a ciência chame isso hoje de autocontrole, inteligência emocional, o que é super, super procurado hoje nos perfis de pessoas que estão sendo treinadas para trabalhar nas maiores instituições do mundo. Eles procuram pessoas capazes, sobretudo pessoas que tenham equilíbrio, inteligência, autocontrole, domínio próprio. Então, essa já era a primeira dica, a primeira ferramenta que Jesus usava, domínio próprio, inteligência emocional. Então, Jesus respondia isso, e é mais ou menos também, eu costumo falar que os psicólogos agem um pouco assim, né? A gente vai lá, fala um monte de coisa para o psicólogo, e o psicólogo acaba perguntando, o que você pensa sobre isso? Ele te devolve uma pergunta. E aí, o que você foi buscar no psicólogo, ele te devolve e você acaba procurando e encontrando dentro de você mesmo, porque é bem isso. As respostas estão dentro de nós. A gente reage ao mundo como nós somos. Então, se eu maltrato alguém, se eu não estou bem, saio por aí destratando, desrespeitando, contrapondo, querendo desmerecer, eu não estou bem comigo. Quando alguém me trata assim, essa pessoa está falando mais dela do que sobre mim. Quando a pessoa me coloca à prova, quando a pessoa tenta me desmerecer, me desvalidar, ela não está falando sobre mim, ela está falando sobre ela. E este é um grande detalhe que às vezes a gente se esquece, né? Agora, uma coisa importante. Quando a pessoa não gosta de você, não adianta, tá bom? Não adianta ficar enfeitando uma resposta perfeita, bem elaborada, não adianta. Quando a pessoa não quer te ouvir,
por mais que você prove que 2 mais 2 são 4, ela não concorda. Ela fala, eu não quero saber, não tem nada a ver, eu não quero saber, 2 mais 2 não são 4. E não adianta. Essas pessoas, elas não querem ir na sua direção, elas estão com o coração fechado. Talvez algumas outras técnicas de Jesus aqui nos ajude a desvendar o segredo, o mistério de um coração fechado como esse que não quer ouvir. Quem aqui alguma vez, talvez você já tenha participado de alguma discussão, mas você conseguiu manter o equilíbrio, a calma e foi coerente. E de repente você, com muito cuidado, você falou, olha, você está equivocada, não foi bem isso que eu quis dizer, acho que não é assim, a situação não é assim, aquela pessoa não concorda, essa pessoa não está nem aí para você. Você pode dizer que Jesus está ali do seu lado, que ela não está nem aí, ela não quer ouvir a sua resposta, ela não está querendo te escutar. Então, Jesus, do verso 26, mais uma lição agora, anotem aí, Jesus respondeu o seguinte, o que está escrito da lei? Né? Quando aquele homem pergunta, né? E o que está escrito na lei? E ele respondeu com outra pergunta, porque nem tudo, esse é um detalhe importante, como você interpreta, Jesus disse? Olha a pergunta de um psicólogo. Olha que incrível, Jesus deixando dicas de como seriam as civilizações seguintes, né? Jesus falou para um certo homem que o provocava, o que está escrito lá na lei? E como você interpreta? Porque ele sabe muito bem. Quantas vezes nós lemos coisas iguais, mas nossas interpretações são diferentes? Próprio de ser humano, né? Cada um de nós, com a sua formação, consegue ter uma visão, enxergar por um prisma, né? E aí ele responde. Aí a gente vê um monte de pessoas por aí que são dessa forma. Jesus acabou com aquela discussão, Jesus não levou aquela provocação adiante, Jesus não deu vazão ao ódio daquela pessoa, ele não se permitia ser ofendido pelo sarcasmo, pela ironia, pelo deboche, o que muitas vezes para nós é quase impossível, né? Então, quando aquele homem tentou chamar Jesus de mestre com deboche, na verdade, querendo desafiá-lo, Jesus manteve o equilíbrio, domínio próprio. E aí, mais uma vez, eu coloco para vocês, né? Quem é facilmente provocado, queridos, queridas, quem é facilmente provocada é facilmente manipulado. Tá bom? Então, mais uma lição que Jesus coloca, que ele não era facilmente provocado. A Bíblia diz o seguinte, sobre tudo que se deve guardar, a Tawane comentou algo sobre isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, não adianta. Essa ferramenta vai te ajudar a manter o controle. Quando as coisas saírem do trilho, você vai conseguir manter o autocontrole. Não é fácil, não estou aqui dizendo para vocês que é fácil. Mas acreditem, vai valer a pena você não se meter em confusão que vai afetar, que vai adoecer o seu coração, que vai prejudicar as suas emoções e fazer de você aquele que antes brilhava, agora aquele que precisa desesperadamente receber a luz. E nós somos a luz do mundo, lembram-se, né? Então a gente não pode se apagar nunca, mas quando a gente adoece por conta da reação dos outros sobre nós, queridos, é muito triste. Quem é facilmente provocado é facilmente manipulado. Cuidado com o seu coração, tá bom? Essa era uma lição a mais. Então, o fariseu respondeu lá no verso 27 de Lucas 10. Ele replicou, está escrito na lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a capacidade intelectual. A Nova Versão Internacional é que eu estou lendo aqui, tá bom? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. No mandamento mais importante da Bíblia, queridos, pessoa é o sujeito mais importante. Qual o versículo mais importante da Bíblia para vocês? Particularmente aí. O que vocês acham que resume toda a história da redenção? E eu não sei se eu estou muito equivocada aqui, mas olha só. João 3,16. Não sei se alguém concorda comigo aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. O quê? O mundo, o planeta? Não, o mundo, pessoas. Deus amou as pessoas de uma tal maneira que ele deu o único filho que ele tinha para que todos tivessem possibilidade de viver. E baseado nisso,
o principal sermão da Bíblia, como é que é o Sermão da Montanha, também vai falar sobre pessoas. Lembram-se disso? Lembra que Jesus dizia lá no sermão? Se alguém te bater num lado da face, dá o outro. Se alguém brigar com você por causa da sua túnica, dá também a capa. E a Bíblia toda se resume em como lidar com pessoas. A Bíblia inteira vai falar sobre como lidar com pessoas, sobre a convivência, sobre relacionamentos. A gente é que nunca, quem sabe, viu dessa forma, né? A Bíblia não é manual de regras, não, queridos, mas ela é um manual de felicidade. É aquela que ensina você a desenvolver estratégias, ferramentas, habilidades sociais, inteligência emocional e submeter as faculdades inferiores, que são emocionais, às faculdades superiores, que são a razão, a nossa razão. E você sabe que um estudo muito incrível, aliás, diz, quando Deus nos criou, a nossa emoção estava submetida à nossa razão, porque o mundo era perfeito. Quando nós caímos em pecado, o mundo agora, aquela sensação de insegurança, de medo, do que poderia vir, porque nós pecamos, aquela insegurança toda fez com que nós começássemos a ativar todos aqueles sensores que fazem a gente ficar o tempo todo em atenção, em alerta, porque a qualquer momento alguma coisa poderia me atingir, me fazer mal. E foi por isso, de tanto usar essas emoções, os sensores que precisavam me deixar em alerta, é que hoje em dia a maioria de nós tem as nossas faculdades inferiores submetendo as nossas superiores. E é por isso que muitos de nós não sabem agir refletidamente quando alguém te ofende, quando alguém te magoa, quando alguém pisa no seu pé. A maioria de nós tem uma tendência, uma inclinação carnal da raça caída de submeter a inteligência, a razão, às nossas emoções. E é por isso que a gente vê tanta confusão. É por isso que a gente vê tanto conflito entre pais, filhos, entre cônjuges, amigos, enfim, patrão, né, e funcionário. E mais uma vez Jesus disse, olha, muito bem, Jesus dando vazão ali à intenção daquele homem, né? Aquele homem, ó, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse muito bem. Então vai e faz tudo isso. É do jeitinho que você está lendo aí, vai, faz tudo isso. Mas Jesus também sabia que esse tipo de gente que fala, não faz. Então Jesus estava dando razão para ele, mas para ele pensar. E Jesus falou, olha, você disse muito bem, você está certo. Por que você não vai e faz? É desse jeito que você diz. E sabe, quando alguém vem arrumar confusão com você, tudo que ele quer naquele momento é que você dê razão. E já viram aquele ditado bem famoso? É melhor ter razão ou ser feliz? E a maioria de nós diz, hoje em dia a gente quer ser feliz. Claro, ainda tem muita gente que quer ter razão, né, gente? E aí, esses que querem ter razão, enquanto você não entrega o que eles querem, eles não te deixam em paz. E relacionamento truncado, né, gente? Não é fácil. Mas vamos lá, eu ainda continuo tirando mais algumas lições aqui. Eu até digo isso, né? Você acha que quem está ferido, quem foi lá para arrumar confusão com Jesus, iria sair dessa forma? Né? Que quando Jesus disse... você está certo, é isso mesmo, vai, faz isso. E ele ainda quis justificar, ele queria mais confusão. E ele disse, querendo se justificar, tentando arrumar confusão por ali, né? Ele disse, eu não vou perder essa discussão aqui, não, de jeito nenhum. E é por isso que não vale a pena discutir com quem quer brigar, viu, gente? Mais uma dica. Você não tem tempo para perder, porque você tem trabalho, você tem família, tem que cuidar do seu marido, dos seus filhos, você precisa descansar, você prefere, e às vezes a pessoa está ali te importunando tanto, ela quer tirar tanto aquilo de ruim que tem dentro de você, que ela continua, e você está dizendo, não, mas você está certo, vai lá, isso mesmo, como Jesus fez, e ele continua, a pessoa continua se justificando. Jesus queria encerrar aquilo, porque Jesus tinha um monte de cidade para pregar ainda. Mas aquele homem continuava ali, querendo justificar um pouco mais, né? O homem, querendo se justificar um pouco mais, ainda fez uma outra pergunta. Mas quem é o meu próximo? Amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Ele falou, mas eu quero saber quem é o próximo, de quem que o senhor está falando aí? Eu não estou entendendo. E aí, mais uma confusão. Às vezes a gente sai sai desavisadamente por aí, né? Puramente. Entra no mercado, encontra lá um obstinado, né? De relacionamento difícil, de dura serviço. E aí você começa a dar vazão para alguém. Já pensou quanta briga no trânsito? Às vezes você está dirigindo tranquilamente, a pessoa quer te ultrapassar só porque você não percebeu. A pessoa começa a buzinar, a pessoa quer briga, a pessoa quer... E às vezes, se você se permite ser controlado por isso, a corda vai arrebentar para o seu lado. Posso compartilhar com vocês uma história rápida minha? Certa vez, meu esposo e eu, nós estávamos num momento bem difícil, e a gente tinha discutido por algumas razões, nós tínhamos um evento muito grande para realizar, nós éramos os responsáveis, estava sendo muito estressante, muito detalhe, muita coisa, e ele perguntando onde eu estava atrasada, porque eu estava parada no trânsito, justamente do trânsito que estava acontecendo justamente por conta do grande evento que nós estávamos realizando, e eu não tinha como sair do trânsito, estava parada ali, e eu precisava chegar rapidamente, porque ele precisava de algo que eu estava trazendo, né? E ele começou a ficar muito nervoso, onde você está? E ele me ligava de 2 em 2 minutos, onde você está? Eu preciso de você aqui agora. E eu falei, eu não tenho como deixar o carro aqui. Mas, enfim, eu comecei a me irritar com aquilo. Aquilo começou a me dominar, aquilo começou a me controlar, porque eu não estava acreditando que ele estava fazendo um escândalo daquele, porque eu estava parada no trânsito. O que eu poderia fazer? Mas o desespero dele era tão grande, como eu disse para vocês, né? Por que essa pessoa fez isso? Por que ela disse isso? Em que circunstância essa pessoa disse isso? E eu lembro que aquilo me deixou tão irritada, eu falei para ela, não me liga mais. Não me liga mais, eu vou chegar aí, quando eu chegar eu te entrego essa peça, eu nem me lembro mais o que era, mas era algo muito importante. Não me ligue mais, eu desliguei o telefone e fiquei lá nervosa, e de repente, daqui 5 minutos, o telefone toca de novo, eu falei, agora vai. Agora eu vou falar todas as verdades que ele merece, porque ele está sendo desrespeitoso, intolerante. E eu peguei o telefone e atendi com toda a minha fúria. E eu falei, o que você pensa que você está fazendo? E eu comecei a falar alguma coisa, quando de repente eu ouvi uma voz que não era do meu marido. Era a voz de um amigo, de uma pessoa que estava nos ajudando no evento. E eu me lembro que ele falou, Jaqueline, sou eu. E ele tentava me parar, né? E eu já tinha metralhado tanta coisa ali. Ele falava, sou eu. Calma, eu só estou ligando para saber, porque ele me pediu para te ligar. E eu falei, eu não acredito. Ou seja, por mais que eu estivesse certa, naquele momento, eu perdi toda a minha razão. Eu fui facilmente controlada. Por isso estava sendo manipulada por uma situação tão boba como aquela. E agora não era meu esposo que estava em maus lençóis, era eu. Eu que precisava me explicar. Fui eu que precisei adocicar a minha voz, pedir desculpas. E envergonhada depois, eu não consegui olhar nos olhos desse rapaz. Bom, gente, essa é só uma das minhas experiências. Eu tenho certeza, você refletindo um pouquinho sobre isso, já teve algumas guerras que você entrou e não precisava. Já teve algumas lutas que você travou, mas não era necessário. Extremamente desnecessários. Mas vamos lá. Continuando no verso 29, o homem querendo justificar a pergunta, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a contar aquela história linda do bom samaritano. E a história, vocês conhecem bem, não vou ler, porque acho que já estou avançada. Cris, por favor, me dá só a questão do tempo, desculpa, talvez eu esteja eu nem perguntei a questão do tempo, né? Você pode só me dar o toquezinho? Fique tranquila, a gente está indo entre 8h40 e 9 horas, fique tranquila. Então, tá bom, tá. Mas eu vou tentar ser o mais sucinta aqui. Bom, aquela história linda. Obrigada, Amanda. Amanda está aqui, ó, pode ficar à vontade. Obrigada, Amanda. Em resposta, Jesus disse, um homem descia a Jericó quando ele caiu na mão dos assaltantes. E aí a gente conhece a história, não é? Um grupo de pessoas, a Bíblia diz, não era um assaltante. Um grupo de assaltantes atacou aquele homem, e aquele homem, ele apanhou tanto, levaram tudo que
que aquele homem tinha, a riqueza daquele homem, o sorriso daquele homem, no caminho da vida. Imagino ele vindo, feliz, saltitante. Talvez ele tivesse alguma coisa que os outros invejaram ter. E por isso ele apanhou, e por isso as pessoas quiseram. E a história diz que ele apanhou tanto que ele ficou ali caído, um semi-morto no chão. E no final de tudo, né, no verso 36, tem ali a pergunta de Jesus, né, que conta. Eu vou contar para vocês separadamente, mas no final Jesus pergunta assim: qual desses três você acha que foi o próximo? Essa é uma pergunta que fica para nós agora. E aquele homem respondeu: foi aquele que teve misericórdia. Mas vamos recapitular? Essa história diz que tinha um homem semi-morto precisando de ajuda, porque os assaltantes da vida, então, digo para vocês agora, existem muitos assaltantes na nossa vida. Assaltantes do nosso sorriso. Já aconteceu de você comprar um carro novo? Os meninos aí que gostam de conversar sobre carro, né? Ou alguma coisa nova, um equipamento novo, uma moto nova, sua casa, eu não sei o quê, alguma coisa que te custou muito e tem muito valor para você. E de repente você ali conversando, falando da sua nova aquisição, e a pessoa chega e fala: olha, legal, bonito seu carro. Pena que essa cor aí é difícil para vender, hein, depois, hein? Você já conheceu gente assim? Olha, legal isso aí que você está conseguindo, mas olha o prejuízo, hein? Já vou dizendo aqui, não é consultor financeiro, não é nada, mas quer dar opinião dos outros, né? Os assaltantes de sorrisos, os assaltantes de paz. Muitas vezes esses assaltantes estão dentro de casa. Pessoas que roubam a sua alegria, o seu sorriso, a sua paz. Essas pessoas, elas estão por toda parte, né? E eu costumo dizer, aquele grupo, aquele sacerdote que passou, ele olhou aquele homem precisando de ajuda, e ele é daquele grupo que ele tem muitos títulos. A Bíblia diz que o sacerdote, ela disse, né? Um sacerdote passou por ali, mas passou de largo, ele passou longe. Depois passou um levita, que também observou de longe. E a Bíblia se refere aos títulos. E aqui uma lição importante. A Bíblia se refere aos títulos porque o título, na realidade, ele te afasta da realidade dos outros. Quanto mais títulos você tem, mais distante você quer ficar do sofrimento dos outros. Quanto mais especialista, quanto mais PhD, quanto mais título, mais distante da realidade do sofrimento você não quer estar perto, porque você está ocupado demais com seus títulos. Interessante isso. Então, foca na função do título. Porque aquele sacerdote, aquele pastor que passou ali, ele tinha um título, mas ele não exercia a função de pastor. Aquele levita, ele tinha o título, mas ele não exercia a função. Algo, de repente, na lei, eu não sei, algo que o restringisse a isso, eles passaram de largo. Eles não se envolveram com aquela pessoa. Mas aí continua, né? Eu até anotei aqui, olha, o título de médico na parede não te faz um médico. O título de engenheiro não te faz engenheiro. O título de um empresário não te faz bem-sucedido. O que te faz bem-sucedida nas áreas que você escolher, realizar, fazer, é a função, é você trabalhando, é você praticando aquilo. Então, o título daqueles homens não faziam deles daquilo que eles diziam ser. Agora, a função não, a função te aproxima das pessoas. Então, eles viram aquele homem semi-morto, passaram direto. Quantas vezes você teve caído no caminho, machucado, fisicamente, emocionalmente, financeiramente também, e você olha para o lado, as pessoas passam, parece que ninguém te vê, ninguém quer se envolver com você, você fala: gente do céu, eu estou aqui passando essa necessidade, minha família está acabando, os meus filhos, eu estou aqui gritando, e as pessoas não param para me ajudar. E muitas vezes, as pessoas que você menos imagina são as que te abandonam primeiro. E muitas vezes as pessoas, as maiores feridas, as mais profundas, elas são feitas por pessoas que estão aí dentro de casa. Muitas vezes você é abandonado por quem mais deveria te proteger. Quantos filhos são abandonados? Muitas vezes você é traído pelo seu melhor amigo. Já parou para pensar isso? Talvez a traição tenha tanta dor por isso, né? Porque a traição nunca vem de um inimigo. A traição é de um amigo.
relacionamentos, pessoas. Mas, enfim, coloquei aqui no mundo ideal, onde Jesus, né, idealizou, no mundo ideal, as pessoas amam umas às outras. No mundo ideal, as pessoas, elas perdoam 70 vezes 7. No mundo ideal, as pessoas não julgam umas às outras para não serem julgados. Agora, no mundo real, que é esse que nós vivemos aqui, não tem disso não. As pessoas se machucam, sim. Os pais abandonam seus filhos, os amigos se traem, e por aí vai. Este é o mundo real, e é por isso, não é, Vanessa? Traição dói, dói sim. E é por isso que nós precisamos, queridos, desesperadamente desenvolver estratégias, ferramentas para lidar, porque você nunca sabe de onde vai vir alguém que vai te machucar. Enquanto você estiver neste mundo, nós vamos estar sujeitos a isso. E não é porque eu sou má, não vou te magoar porque eu sou má. Vou errar muitas vezes porque eu sou um ser humano. E você vai errar comigo. Agora, o que eu não posso é ignorar todas as pessoas e preferir conviver apenas com os animais dentro de casa, porque alguém me machucou, porque porque eu não escolhi bem os meus amigos e essas me feriram. Eu não posso fazer isso, porque isso me impediria de receber outras bênçãos, incríveis bênçãos que Deus envia através das pessoas. Porque no mesmo caminho que a gente encontra pessoas que nos ferem, nós também encontramos pessoas que nos curam. No mesmo caminho que nós temos pessoas que passam de largo e que nos ignoram, nós vamos encontrar aquele que vai parar todo o seu cronograma, todo o seu trajeto, a sua história de vida para te ajudar. Essas pessoas vão estar no mesmo caminho. Bom, então, no mundo real, quanto mais ferido você está, mais longe as pessoas estão de você. Você sabe disso. Quando você está bem, você tem um monte de amigos. Agora, quando você está mal, são poucas as pessoas que param por ali. E não é porque elas são más, eu reforço, é porque os seres humanos são assim, tá bom? Eu até gosto daquela frase, tem um filósofo brasileiro que fala assim, né, gente? Quão admiráveis são as pessoas das quais nós não convivemos, né? Às vezes a gente admira uma pessoa, mas é da história do título lá que eu estava falando, né? Às vezes você admira tanto uma pessoa, quando você começa a conhecer aquela pessoa, você fala, nossa, Senhor, me livra disso aqui. Quanto mais você se aproxima das pessoas, mais você vê a sujeira delas, a ferida delas, o quanto elas são amargas, o quanto elas são problemáticas. E a função nos aproxima. A função é aquilo que nos aproxima para poder enxergar mais de perto o sofrimento das pessoas, a amargura das pessoas. E é justamente por isso, né? Então, vale demonstrar aqui, né, que uma outra lição que Jesus nos deixa nesse sentido. Jesus vai demonstrar a partir de agora a evolução daquilo que nós chamamos de empatia. Ser empático é se colocar no lugar do outro, né? Agora Jesus vem com aquilo que é a evolução da empatia, que é a compaixão. Compaixão é sentir o que o outro está sentindo. E você só vai conseguir isso quando você se aproximar bem pertinho dessa pessoa. E sabe, como no caso do sacerdote e do levita, eles tinham tantos títulos, que eles estavam tão distantes, e eles não poderiam ser o próximo daquele homem, porque eles não queriam estar perto daquilo. Eles queriam distância. Vai saber o que ele aprontou, né? Vai saber se não bebeu, encheu a cara e está aí caído por causa disso. Está merecendo, então. Vai saber se ele não é o bandido e deram uma surra nele. Eu que não quero me envolver com isso, né? Então, a gente acaba se afastando. Os outros passam direto, mas o samaritano, por chegar mais perto, ele viu as feridas daquele homem e a história diz que ele foi aquele que parou tudo que ele estava fazendo. Ele parou a sua rotina, ele quebrou o seu cronograma, a Bíblia diz que ele colocou vinho, colocou azeite, e quando ele se aproximou, quanto mais ele se aproximava daquele homem, mais ele via que as feridas eram mais graves. E ele falou, não posso ajudar esse homem sozinho. Então colocou ali na montaria dele, levou para uma hospedaria e deixou ali 2 denários, salário de quase 3 meses de trabalho. E ele deixou e disse, olha, pode cuidar dele. Se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu pago. Tá? Não tem problema. A pergunta de Jesus qual destes 3
qual destes três foi o próximo? E o homem responde, aquele que demonstrou misericórdia. E ele disse, então vai e faz tu da mesma forma. Repare, aqui Jesus está desarticulando aquele homem que queria confusão. Jesus está dizendo, olha, o homem que estava tentando ser sarcástico com Jesus. Jesus está nos ensinando aqui uma lição nobre. Não adianta dar vazão ao sarcasmo dos outros. Não alimente isso. Não seja você o que vai ser o que vai retroalimentar uma personalidade difícil dessa, né? A quem está tentando te ofender, só porque você foi ferido, né? Porque o sarcástico, o orgulhoso, o ferido, ele já está ferido. Você está inteiro. Então, se você se envolve com a pessoa assim, quem vai sair machucado é você. Você é o que está inteiro. O prejuízo vai ser seu, porque o outro já está machucado. Ninguém mais vai conseguir um machucar assim. Tá bom? Então, Jesus respondeu, olha, de repente, Jesus tenha pensado, eu não vou perder mais tempo aqui, não. Já terminei aqui minha confusão, essa conversa, eu estou indo embora, mas mais uma lição de Jesus para nós, queridos, no relacionamento. Se você quer corrigir alguém que você não tem intimidade, olha, cuidado, viu? Já tentou corrigir alguém que você não é íntimo? Se eu tentar corrigir você agora, você não me conhece direito, você vai falar, quem é que você pensa que é? Que autoridade você tem sobre mim? Diferente isso, né? Como eu vou corrigir alguém que não tem autoridade? É por isso que Jesus dá a segunda dica. Jesus dizia o seguinte, quando eu não respondo uma pergunta com outra pergunta, né? Eu conto uma história. Lembra da história de Davi e Betseba? Quando Deus falou, olha, Natan, vai lá, fala para Davi que o que ele fez foi terrível e ele vai pagar por isso, viu? Vai lá e fala para ele. O Natan tremeu na base, porque o Natan pensou assim, meu Deus, Davi é um homem de guerra, um homem sanguinário, um homem que mata mulher e criança quando ele invade as vilas. Eu vou ter que dar esse recado para Davi? Imagina como Davi vai me receber. Então, ele recebeu um quê da sabedoria divina, chegou para Davi e falou, Davi, eu vou te contar uma história, a história de um homem muito rico, que dava para receber alguns amigos em casa, e ele tinha muito gado, muitas ovelhas, e ao invés de pegar da ovelha dele, só porque ele ia receber alguém em casa, ele pegou do vizinho, que só tinha uma única ovelha. E Davi falou, é mesmo? Mas que absurdo, que homem, mas eu não acredito que esse homem fez. Foi, mas ele fez. E Davi, você acredita? Eu não sei, Davi, o que você acha, rei? Né? O que você acha que esse homem merece? Ele falou, esse homem merece a morte. Esse homem merece morrer. E aí o Natan falou, então, rei, é que esse homem é você. E foi assim, contando uma história de uma forma indireta, para que Davi se enxergasse naquela história, que Davi se arrependeu, que Davi caiu por terra, que Davi pediu, clamou misericórdia de Deus. E foi assim que ele conseguiu ser salvo. Então, essa história do bom samaritano foi justamente a história que Jesus usou para nos mostrar, né? E o fariseu disse, eu entendi, o próximo é aquele que ajuda o que está caído, né? Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho ninguém para ajudar. Eu fico pensando, né? Estou pensando em ir para a África, para fazer missão. Gente, o nosso próximo é aquele que está no nosso caminho. A gente não tem que ir para o outro lado do mundo. O que Jesus está dizendo é que na sua vida você vai encontrar pessoas de toda a classe. E que bom, e tomara, queridos, que vocês tenham inteligência emocional suficiente para serem aquele homem que parou no caminho, tudo que ele estava fazendo para ajudar aquela pessoa. E quem dera você fosse ainda a pessoa que o recebeu lá naquela hospedaria. Que não sejamos nós aquele grupo de pessoas que passa de largo porque tem muitos títulos, porque está muito ocupado. Que não sejamos nós os assaltantes de sorriso, de alegria, que não sejamos nós aqueles que são extremamente críticos, amargos, azedos, que não torcem pela alegria dos outros. Está difícil demais se relacionar, queridos. E essa história vem para refletir a nossa história. Essa história é um vulto daquilo que nós somos hoje. Esse caminho é a nossa vida. Os relacionamentos, esses grupos de pessoas, são os grupos que estão ao nosso redor todo o tempo. Nós lidamos com todos esses tipos de pessoas no nosso trabalho, na igreja. Acreditem, na igreja. Na igreja também tem assaltante. Tem.
Na igreja também, na nossa casa também tem assaltante, na faculdade, andando na rua, essas pessoas estão por toda parte. Eu queria até colocar aqui para vocês, né? A gente tem que ajudar quem está no nosso caminho, como eu já coloquei para vocês, ajudando, enfim, né? Aqueles que têm necessidade, os que roubam a alegria, eu já reforcei para vocês, roubam a integridade, roubam o seu valor. Agora eu vou te falar uma coisa, se eu estiver com um copo de veneno aqui pertinho de mim, se alguém colocar um copo de veneno bem pertinho de mim agora, e eu chegar assim a 5 centímetros desse copo, esse copo de veneno não vai me fazer mal. As palavras dos outros, a ação do outro, a atitude do outro, o comportamento, a postura do outro sobre mim, não vai surtir o menor efeito se eu não tomar esse veneno. Eu preciso ter controle emocional suficiente para estar bem perto daquilo e dizer, eu escolho não experimentar esse veneno. Ele não vai me fazer mal nenhum se eu não tomar esse veneno. O perigoso disso tudo é que a gente pode se tornar aquele que, nessa parábola, você precisa descobrir de qual grupo você faz parte. Essa é a nossa última lição. Eu vou terminar com isso. De qual grupo você faz parte? Assaltante de alegria, de paz? Você é aquele que só traz a má notícia? Você é o sequestrador do sorriso das pessoas? Quando as pessoas conquistaram alguma coisa e vêm compartilhar com você, você é aquele que assalta a alegria dessa pessoa? Você é do grupo dos sacerdotes, dos levitas, que tem título, que tem posição? Então eu não me misturo, eu estudei demais para me misturar com essa gente? Ou você ainda é dos caídos, né? Aqueles que foram assaltados, aqueles que estão precisando de ajuda? Tomara, Deus, que nós nunca sejamos esses que estejamos caídos, mas, queridos, enquanto nós estivermos neste mundo, nós seremos sujeitos, estaremos sujeitos a isso, né? E ainda, é claro, tem pessoas da hospedaria e existe ainda o bom samaritano, aquele que para a sua agenda, aquele que para o seu cronograma para ajudar o seu próximo. Quem é você? Os relacionamentos, quem é você? Dentro da sua casa, nós temos muitos papéis. Você que é homem, se você que é mulher também, você tem vários papéis. Quem é você nesse cenário todo? Você é mãe, você é mulher, você é pai, você é marido, você é profissional, você é dono do seu negócio, você é líder na igreja, você é estudante, você tem vários papéis. E a gente precisa articular esses vários papéis, não é isso? Porque o que o homem empresário faz, o pai não faz. E o que o pai faz, o líder da igreja não faz. Nós desenvolvemos múltiplas habilidades para conseguir conviver, viver neste mundo. Então, nós precisamos fazer as melhores escolhas, olhando para o cenário do bom samaritano. Quem é você na história do bom samaritano? E eu poderia dizer que as pessoas que convivem com você no meio empresarial não são as mesmas. Porque, às vezes, o meu melhor sorriso, o meu melhor humor são para os meus colegas do trabalho, mas o meu marido, não. Às vezes, no meu trabalho, como educadora parental, e seja lá o que for, eu estou atendendo as minhas crianças no meu consultório, estou atendendo os pais dessas crianças no consultório, eu sou a pessoa mais centrada, mas com a minha filha, não. Parem para pensar sobre as suas atitudes. A forma como você age e reage diz muito sobre quem você é, sobre em quem você crê, sobre o nível de relacionamento que você tem com Deus. Eu não canso de falar isso. Eu não canso de falar isso. A nossa inteligência emocional está atrelada, intimamente atrelada ao nível de relacionamento que eu tenho com Ele. E é isso, termino agora dizendo isso, queridos. Você só vai conseguir alcançar essa inteligência emocional, essa sabedoria do céu, quando você acionar a ajuda do Espírito Santo. E hoje nós estamos todos aqui reunidos porque nós viemos aprender um pouco mais, receber um pouco mais de instrução, quem sabe uma ferramenta, né? Nós aprendemos sobre algumas ferramentas, aprendemos a ferramenta da sabedoria, da misericórdia, da compaixão, aprendemos que nós precisamos ser mais pacientes com os outros, não dar vazão à raiva do outro, o ciúme do outro, a inveja do outro, não dê vazão aos sentimentos ruins das outras pessoas.
Você está inteiro. É por isso que você está aqui. Talvez alguns de vocês estejam machucados, é verdade. Mas, pela graça de Deus, se você permitir, o Espírito Santo começa a agir a partir de agora. Quando Jesus viu, ele disse, olha, eu estou indo. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar aquele que vai estar dentro de vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sou aquele, o Espírito Santo vai ser aquele que vai te mostrar o caminho, que vai te falar no ouvido, este é o caminho, andai por ele. Eu vou te ensinar quais são as lutas que você deve entrar e as que você não deve entrar. Eu vou te ensinar o momento de calar. Eu vou te orientar o momento certo de falar. Eu vou te orientar. Você nunca vai estar sozinho. Então, queridos, não dá para lutar essas lutas todas. Escolha a luta que você vai lutar. Não valem apenas todas. E o Espírito Santo está aqui para nos ensinar. A gente acredita em tanta coisa, a gente acredita no testemunho lindo dos outros, mas a gente não acredita que o testemunho lindo pode acontecer dentro de nós e que nós podemos irradiar o caráter de Cristo por onde nós estivermos. Por que só pode acontecer com a minha amiga? Por que só pode acontecer com a minha vizinha? Por que não pode ser eu a protagonista? Daquela que recebeu o poder do Espírito Santo, que agora eu sou uma nova pessoa em Cristo. Sou mais paciente, sou mais tolerante, sou misericordiosa. Vou observar por que essa pessoa fez isso, em que circunstância. Por que o que essa pessoa me fez me machuca tanto? E isso tem que ver com autoconhecimento. Às vezes a pessoa te falou uma coisa que ela não teve maldade nenhuma, mas você tem uma mágoa da infância, uma mágoa com seu pai, uma mágoa que toda vez que alguém fala alguma coisa, aquilo traz à tona sensações horríveis e você atribui isso àquela pessoa e a pessoa não fez para te ferir. A pessoa não está sabendo nem o que está acontecendo aí dentro. Então, autoconhecimento é muito importante. Pode ser um outro, né, um outro, quem sabe, uma outra palestra, um outro momento nosso aqui. Tanta coisa para falar, queridos, e eu não tenho mais tempo, infelizmente. Eu não quero estar no grupo dos indiferentes, como aquele homem. Muitas pessoas estão precisando de nós no caminho. Como você age as pessoas que estão precisando de você? Existem problemas que realmente não vale a pena você se meter. Tem pessoas que estão enfrentando os problemas e não querem sair dos problemas. Lembram das pessoas difíceis lá em cima? Não, eu não entendo. 2 mais 2 não são 4. Para mim, 2 mais 2 não são 4 e eu não aceito. Eu penso de outro jeito. Ok, aí é uma escolha da pessoa. Mas, geralmente, a gente pode ajudar. Geralmente, fique tranquilo, o Espírito Santo vai orientar você, viu? A partir de agora, o Espírito Santo pode te orientar. Com essas informações a mais, você pode, quem sabe, se sair melhor. É este Espírito Santo que vai te ensinar sobre misericórdia, sobre a compaixão, sobre querer aprender mais sobre o que o outro está sentindo. Isso é compaixão, isso é misericórdia, né? E aí você precisa desenvolver mais paciência. E você fala, ai, Senhor, me dá mais paciência. Já que do céu eu sou muito impaciente, Deus precisa me dar paciência, precisa me dar tolerância. Aí Deus fala, ok, vou te atender o seu pedido. E aí o que Deus faz? Ele manda um monte de gente chata. Desenvolver paciência, a gente desenvolve lidando com gente problemática, com gente chata. Mas Jaque, que luta, é verdade. Os policiais do BOPE, eles só conseguem ser os melhores porque eles treinam com as coisas mais difíceis, as circunstâncias mais difíceis. E é por isso que eles são os melhores. A nossa musculatura espiritual vai se reforçar à medida que nós lidarmos com essas pessoas. Desde que você, com a ajuda do Espírito Santo, não se submeta às provocações. Jesus é o mestre dos mestres e ele deixou para nós o maior exemplo. Não se permita ser provocado. Não se permita ser manipulado. Seja senhora das suas emoções, senhor das suas emoções. E aí sim, você vai estar refletindo o caráter da pessoa de Cristo, quando ele esteve aqui. E olha, ele lidou com muitas pessoas difíceis, muitas pessoas. A gente acha que os nossos dias são difíceis, mas o que Jesus passou, tanto é que morreu daquela forma. Tem sido você perseguido a tal ponto assim?
Será que não é o momento da gente refletir um pouquinho mais e falar, não está tão ruim assim. Ou se está tão ruim assim é porque eu preciso resolver alguma coisa aqui, ó. Nessa parábola, queridos, Jesus está dizendo, queridos, é assim que se faz. É assim que a gente deveria se relacionar. No mundo ideal, seria assim. Então, ele deixou registrado essa história para nos ensinar de que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que fazerem à vontade, imitando o exemplo de Jesus, que era manso e humilde de coração. E sabe, quantas lutas você ganhou, quantas lutas você entrou, porque você aceitou uma afronta. Quantas lutas? Começa a refletir aí. Você pode até ganhar a luta, mas você vai perder sua paz. Você vai perder a paz, não adianta. Não é melhor sempre confiar em Deus e pedir, Senhor, eu estou aqui tentando entrar nessa luta, eu quero entrar para ganhar, essa pessoa vai ver, ela nunca mais vai fazer isso comigo. E aí Jesus está te falando justamente o contrário. Jesus está dizendo, esquece, não vale a pena. Eu vou te abrir outra porta, de outras bênçãos. Esquece, não vale a pena. Escolha as lutas que você vai lutar. Tem pessoas tóxicas, pessoas más? Infelizmente tem. E dessas você pode se afastar. Mas já que está dentro de casa, gente, olha, eu tenho uma palestra incrível falando sobre as nossas maiores feridas, os nossos maiores machucados. As pessoas que têm o poder de mais nos machucar são as pessoas que nós mais amamos. E essas pessoas geralmente são a nossa família. Então, desenvolva a habilidade, estratégia que Cristo nos ensinou essa noite. Tente lidar com isso. Caso não seja possível, o Espírito Santo pode te dar outras respostas. Isso vai ficar para um outro dia, ok? Bom, o presente de Deus para nós, o maior é o Espírito Santo. E Ele está conosco aqui, Ele quer falar com você. E eu espero que um pouco do que nós conversamos aqui, queridos, tenha alcançado aí o seu coração. Se você tem dificuldade de relacionamento, porque você acha que é você o problema, o Espírito Santo pode transformar você a partir de agora, se você permitir. Amém? Então, ele vai te guiar por todas as coisas que... Ainda vai acontecer muita coisa ruim, viu, queridos? Eu sempre torço para que esse mundo acabe logo, para que a gente vá para o ideal de Deus. Mas algumas coisas ainda vão acontecer. Estejamos nós preparados, mais fortes. O Espírito Santo cumpre a função. Se o teu pai não cumpriu a função de pai, se o teu pai te abandonou, se o teu pai falhou com você, o Espírito Santo não falha. Se a tua mãe não te ensinou como você deveria fazer, como reagir, como ser mais forte, o Espírito Santo vai te ensinar, ele não falha. Ele é aquele que pode transformar qualquer relação estragada, doente, e restaurar todos esses relacionamentos, quer seja dentro do nosso casamento, quer seja com os nossos filhos, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Bom, não importa quem errou contigo, não importa. O Espírito Santo vai substituir com maestria e de forma muito mais incrível e plena, tudo aquilo que você precisa. As pessoas vão continuar te ferindo, mas esses assaltantes, como eu disse, estão por toda parte, mas você agora vai decidir que essas pessoas não vão te perturbar mais, não terão mais esse poder sobre você. Você nunca mais vai tomar deste veneno. Você nunca mais vai se enfraquecer pelo que os outros dizem a seu respeito. E você vai começar a se mover por aquilo que tem dentro de você, que é o Espírito Santo. Ele nunca te deixaria. Essa é a promessa bíblica e nós cremos nisso. Então, Deus vai mudar completamente, mas vai mudar de dentro para fora, viu? E aí você vai começar a brilhar. Bom, desejo eu, do fundo do meu coração, que essas instruções hoje aqui tenham te abençoado, tá bom? Tenham te feito refletir um pouquinho sobre relacionamento. Deixa eu até colocar aqui, olha, o bom samaritano, a gente não sabe, de repente tenha sido uma história que Deus inventou, criou ali na hora para ajudar aquela pessoa de relacionamento difícil. Pode ser até que ele não tenha recebido nenhuma gratidão naquele momento, nenhum reconhecimento, mas essa história perpassa os anos e chega até nós para dizer,
Não pare de fazer o bem, não pare de tratar bem as pessoas, não mude a sua essência porque os outros te maltrataram, não permita isso, porque um dia você vai ser recompensado, um dia a sua história vai ser contada porque você parou a sua agenda, o seu cronograma para ajudar alguém. E esse destaque é o que eu digo, maior do que a vida é o legado que se deixa. Qual legado você quer deixar? Que Deus abençoe vocês, queridos. Que essa lição de hoje aí, né, seres humanos como somos aqui, sempre falhos, mas sempre querendo crescer, se aproximar mais da nossa maior referência, melhor referência, que é Jesus. Tá bom? Deus abençoe vocês. Amém, amém, Jaque. Olha, se você ver aqui, o chat está bombando. Já disseram aqui que já mandaram um recado para a gente aqui, dizendo que, olha, já está a dica aí para a nova palestra, né? Sobre autoconhecimento. Já estão lhe convocando, né? Já tem aqui várias mensagens, vários testemunhos aqui no chat falando da palestra maravilhosa, como você é uma pessoa abençoada, como hoje você trouxe vários ensinamentos para a nossa vida. E também estão querendo, a gente vai disponibilizar a palestra no link lá do IAGE Siqueira Campus. Quem não segue, é só seguir, marcar, né, a notificação para estar recebendo. Fazer inscrição, ótimo, Kátia, obrigada por lembrar. E tem gente aqui já dizendo que vai assistir de novo para para memorizar os conselhos que você trouxe aqui. Estávamos aqui discutindo uma frase que ficou marcada, né, aqui para a gente, que você falou que quem facilmente se descontrola é facilmente manipulado, é isso mesmo? Quem é facilmente controlado é facilmente manipulado. Desculpa, não errei. Se eu falei controlado. Quem é facilmente provocado é facilmente manipulado. Essa é a frase, viu? Porque já estavam aqui. Gente, qual foi a frase? Volta aí e tal, tudo. Já estavam aqui perguntando. Pergunta aí, Cris, qual foi a frase? Porque eu fiz 1000 anotações da palestra de hoje. Então, essa frase eu perdi, eu queria a palavra. Ai, que bom. Tchau, meninas. Eu quero agradecer aí, tá, pelo convite que a irmã Marlene, daqui de Jacobina, eu sou de Jacobina, tá? Mas já estive aí em Aracaju, ali no São Cristóvão, tomando conta da igreja Tijuquinha. Não sei se tem alguém aí do São Cristóvão. 2011, 2012. E olha, Jaqueline, eu quero te agradecer, porque isso foi uma resposta de Deus para mim, sabe? Eu sou um cara assim que eu tenho minhas profissões aqui, eu sou um pai de família, eu faço correria assim de trabalho e tudo, mas eu tenho muito essa frase, essa passagem da Bíblia do bom samaritano, do levita e do sacerdote, hoje como cristão. E no meu dia a dia, às vezes eu esqueço que eu sou às vezes quando eu trabalho com algum colega, que eu estou sob a liderança dele, às vezes eu esqueço que eu sou o líder dele. Eu me coloco no lugar dele, na compaixão, me servir. E às vezes eu sou tratado assim como um cara que eu não devo ser assim. Mas como você falou agora no finalzinho da palestra, né? E a irmã White, ela fala isso lá no Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo 1, já nas últimas passagens. Ela diz que nenhum mecânico, nenhum médico, nenhum pedreiro, eles têm ele deve deixar isso ser maior do que o objetivo da gente, que é salvar vidas. Então, se você é um médico e às vezes tem que se colocar como um paciente, se coloque. E eu agradeço a Deus por essa palestra, meninas. Muito obrigado. Amém, Que Gustavo. bom que foi tocante, foi relevante para você. E eu tenho certeza que foi relevante para todos nós. Em vários momentos aqui, a gente refletiu na nossa postura, que é isso, o autoconhecimento começa por aí, pelo conselho, pelos vários conselhos que a Jaque hoje trouxe para a gente. E a gente fica muito feliz, Jaque, em ter presenciado, em ter ouvido essas palavras que eu tenho certeza que Deus conduziu cada milímetro e cada centímetro de cada palavra que você
disse aqui hoje para a gente, né? Isso é muito importante e a gente fica muito feliz com a sua presença e vamos convidar para mais encontros, sim. Já deixaram aqui a dica, você já deu aqui alguns insights aqui, algumas ideias aqui para a gente, e que Deus abençoe você, já aqui no seu ministério, junto com o seu esposo, na sua trajetória e com seus projetos, com suas filhas, e que os bons relacionamentos, né, os frutos dos bons relacionamentos nós colhemos aqui em vida, né? Você passou pouco tempo e nós firmamos uma amizade e estamos aqui de novo, né? Conversando, trocando ideias e também mostrando para as outras pessoas a pessoa relevante que você é. Estou perguntando aqui qual é o seu Insta. Ah, tá. Então pode anotar aí, gente. Agora, na realidade, Cris, vou até aproveitar. Eu estou terminando, né? Estou fazendo uma coisa que eu sempre quis. Eu falei para vocês que eu gosto muito de estudar a questão de relacionamentos, enfim, desenvolvimento humano. E eu estou terminando a minha pós, muito feliz, por sinal, de terapia familiar. E preciso atualizar o meu Insta, inclusive, falando aqui com vocês, eu estou lembrando, preciso atualizar. Eu sou educadora parental, né? Então eu gosto de falar com os pais, estou sempre baseada, né, na educação positiva, na disciplina positiva, e eu acho que essa é a que mais se aproxima do que Deus deixou para nós, né, do que Ellen White nos orienta. O meu Insta, pessoal, vai estar assim, ó, jaqueline.dax, porque Dax é o meu nome artístico, né, porque é o nome do meu marido. Eu não tenho Dax no meu nome, eu sou Viana, mas para o Insta ali, como já tinha a Viana, eu coloquei Jaqueline.dax ali, e vai ser uma alegria receber vocês a partir de um pouco mais de tempo aí, quando eu receber o meu certificado, estou concluindo, né? A gente vai começar a postar algum material que fale mais sobre relacionamento dentro do nosso dentro da nossa família, né? O que pode ajudar também, de certa forma, a nossa igreja nessa direção. Tá Mas bom? já tem alguns vídeos falando, de vez em quando, você tá soltando algumas reflexões aí, eu sigo, eu vejo. E são reflexões relevantes, meninas. Então, vão lá, sigam, vá lá nos Reels, que ela sempre está colocando uma coisinha lá que nos dá alguns insights sobre os nossos relacionamentos, sobre nossa postura. Então, é bem bacana. Obrigada, Já te achei, Jaque, viu, Jaqueline? Já te achei no Instagram. Obrigada. Obrigada, queridos. Olha, um beijo no coração de vocês. Que gostoso participar com vocês. Eu queria perguntar se eu posso fazer uma oração para Deve, deixar? já era a próxima pedida agora. Nos abençoar com a palavra do Senhor através da oração. Ok, então vamos lá. Querido e bondoso Senhor, muito obrigada. Hoje nós tivemos a alegria de estudar um pouco mais a Tua palavra, aprendermos mais sobre os relacionamentos, a boa convivência. E este grupo especial, Senhor, eles estão se reunindo com o intuito, com a nobreza de aprenderem, crescerem mais, Senhor, na Tua graça, no Teu conhecimento. E, por favor, eu peço uma bênção muito especial, toda especial, sobre cada participante desse grupo. Os nossos temperamentos são os mais diversificados possíveis. Somos seres humanos, somos falhos, mas, Senhor, se estamos aqui é porque queremos crescer nessa direção. Por favor, Senhor, nos dê maturidade espiritual, reforce a nossa musculatura espiritual para que sejamos pessoas mais equilibradas, pessoas mais controladas emocionalmente, que as pessoas que se relacionam conosco possam ver Jesus em nós. Por favor, não tem sido fácil. Nós, muitas vezes, colocamos muitas expectativas em outras pessoas e por isso nos frustramos e por isso nos machucamos, nos decepcionamos. Nos ensine, Senhor, que toda expectativa deve ser posta apenas em Ti. Só o Senhor nunca vai nos decepcionar, só o Senhor nunca irá nos trair, nunca irá nos deixar. Então, Senhor, nós confiamos em Ti, nos ensine o que é certo, o que é melhor. Por favor, Senhor, eu peço uma bênção especial sobre cada família representada neste grupo, que o Senhor comece a agir a partir de agora nesses relacionamentos, que sejam famílias felizes, abençoadas, sobretudo que sejam famílias que abençoem outras famílias, até que nós alcancemos
o seu plano ideal, que é aquele, Senhor, de nos amar uns aos outros, de sermos mais tolerantes, de perdoarmos todas as vezes que for necessário, de não julgarmos para não sermos julgados. Por favor, Senhor, transforma a partir de agora tudo aquilo que precisa ser transformado. Restaura tudo aquilo que está destruído dentro de nós, Senhor. Nos faz novas criaturas em Ti, te pedimos, por Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe vocês, queridos. Que alegria, viu? Amém. Amém. A você também, Jaque. Tchau, gente. Lembrando, semana que vem nós temos o nosso encontro, uma pessoa muito especial. Tá vindo da onde, Cati? Itabuna, Bahia. Olha, outra pessoa é especial Tá aqui para vindo, não. dividir. Ela vai falar Tá de lá vindo da casa trazer a dela mesmo. mensagem online através da fibra ótica. E que gostoso, esses recursos deixam a gente tão pertinho, né? Dá a impressão que a gente está aqui, um do lado do outro. Viva a tecnologia! E nós vamos falar sobre culpa, aquele sentimento que às vezes nós temos e que muitas vezes nós deixamos ele durar mais tempo do que o necessário nas nossas vidas. Então, fiquem atentos, sexta-feira, às 19h30, vamos estar ligadinhos para conversar um pouquinho sobre culpa. E vamos estar subindo ainda esse final de semana a palestra da Jaque, vamos colocar o link lá para que vocês possam estar durante a semana revisitando todas as ideias, todas as ferramentas que ela colocou aqui, pautado na palavra do Senhor. Bom sábado a todos e até mais. Meu Deus. Tchau, gente! Tchau. Tchau.